Então, esse é mais um núcleo da TV comunitária, Educação e Cultura, a TV comunitária sempre cada vez mais comunitária, e nesse programa de hoje nós temos aqui o privilégio de contar com 2 professores com mestrado e doutorado, especificamente no caso da abordagem desses 2 mestres, é o aspecto do desenvolvimento local, a busca pelo consentimento. Eu começo aqui dando a primeira palavra ao Daniel Helder, em que eu peço a ele que também se identifique do ponto de vista da sua formação, Daniel, e também não só acadêmica como prática. Eu sei que você já foi, inclusive, bancário, né? Bom, é um prazer. Sou Daniel Helder. A minha formação é administração. Lá no século XX, eu fiz administração na UFRJ, eu fui bancário por alguns anos quando eu comecei minha carreira, depois eu segui outros caminhos, eu já tive empresa, depois eu voltei para o mercado de trabalho como empregado, trabalhei no Senai, fui diretor de recursos humanos do Senai em São Paulo, depois eu vim para o Rio de Janeiro também no Senai, eu trabalhei na coordenação nacional do Senai em projetos estratégicos, depois eu fui para o Senai CETIC, fui diretor de educação e tecnologia, até que eu fui alçar outros voos, né? Eu voltei a estudar e fiz um mestrado em bens culturais e projetos sociais na Fundação Getúlio Vargas, e depois eu fiz o doutorado, concluí recentemente na UERJ, onde eu fiz doutorado em políticas públicas e formação humana. Beleza, obrigado, Daniel. Ricardo Melo, eu sei que você também esteve trabalhando em muitas ONGs, através do seu intermédio eu fiquei conhecendo, inclusive, o padre Agostinho Preto, grande figura que eu faço questão de reverenciar nesse instante. Eu queria que você falasse um pouquinho aos telespectadores quem é Ricardo Melo e a sua formação até chegar a hoje constituir bancas. Eu sei que vocês 2 estão sempre um e outro constituindo, quando tem apresentação de tese de doutorado, fazendo parte, e isso é muito importante, que o Brasil cada vez mais conte com PhDs do naipe de vocês 2. Então, Ricardo Melo. Quem é Ricardo Melo? Olá, Daniel, Francisco Soriano, e a você que nos assiste. Ricardo Melo se formou em economia na virada dos 80 para os 90 e foi trabalhar em organizações não governamentais, principalmente no Centro de Ação Comunitária, o SEDAC, e me tornei dirigente regional da ABONG, Associação Brasileira de ONGs, e desde aquela época eu comecei a querer estudar território e acabei encontrando um respaldo, um ambiente favorável dentro da mesma FRJ onde eu tinha me formado, só que na engenharia de produção, onde eu acabei fazendo mestrado e doutorado, e acabei ficando por lá. Acabei que eu sou professor da FRJ na área de engenharia econômica, e estamos aqui para contribuir com esse debate, é super importante, né? Eu agradeço aqui o convite e vamos ter aqui um momento bem agradável. Deixa eu pegar uma carona aí, Soriano? Porque quando eu estava começando o meu doutorado, eu tive a oportunidade de assistir a defesa do Ricardo, né, lá na UFRJ, foi bastante interessante. Eu usei a tese dele no meu trabalho, agregou bastante ao trabalho que eu fiz, né? Então, acho que tem realmente uma complementação. A pesquisa que ele fez sobre o desenvolvimento local e o trabalho que eu fiz em desenvolvimento local. Beleza. Eu queria também ressaltar que, quando eu quero saber mais sobre futebol e também música popular brasileira, eu recorro a ambos, mas sobretudo no que diz respeito ele com música, diz respeito a samba, que o Ricardo também já foi, inclusive, aí ganhador, né, de alguns sambas enredo aí, que no caso de Simpatia Caso Amor, né, alguns blocos, né, aqui vale da nossa tudo. cidade. Eu quero muito perguntar a vocês como é que as 2 teses, a sua e de Daniel, Ricardo e Daniel, se comunicam. Mas antes, eu quero tocar num assunto que
realmente está levantando aí a militância no Rio de Janeiro, no Brasil, e o nosso núcleo, que nós estamos, é o Núcleo de Educação e Cultura. Como é que você vê essa, a meu ver, insensatez de se capar de se cortar o Ministério da Cultura? Primeiro eu vou passar a bola aqui para Daniel, como é que ele analisa isso, se foi também, não só do ponto de vista cultural, como também politicamente, se foi correto, economicamente, isso aí, tem ganho você economizar com cultura? Vou até começar com a questão da economia, né? Há hoje o entendimento de que a economia da cultura tem um peso muito grande na economia dos países, né? No Brasil, para o próprio Rio de Janeiro, né, a economia da cultura tem uma correspondência relevante do PIB do Rio de Janeiro. Então, até em termos econômicos, a cultura ela não pode ficar escondida, né? Ela tem que ter um certo protagonismo, né? E além da questão da economia, nós temos hoje a evidência de uma diversidade cultural. Nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, há alguns anos, um secretário de Cultura que, quando ele assumiu, que foi o Arthur da Távola, ele assumiu, ele transformou a Secretaria de Cultura em Secretaria das Culturas, trabalhando o reconhecimento de que você tinha uma diversidade cultural e elas deveriam ter expressão, né? Então, quando você simplesmente extingue o Ministério da Cultura por um cálculo questionável de aumento de eficiência governamental, você está, primeiro, subordinando a ideia de governo a uma ideia de eficiência de gestão. Então você esconde a ideia de política, né, que deveria preceder o princípio da eficiência da gestão, né? Primeiro você define uma orientação política, depois você pensa na gestão. E nós tivemos nos últimos anos um trabalho muito forte na cultura no Brasil de criar um sistema nacional de cultura, de construir um processo participativo onde se fez consultas no Brasil inteiro. O Estado do Rio também participou disso, criando um sistema nacional de cultura, pensando política cultural, absorvendo, né, as várias demandas da sociedade civil. Então houve uma mobilização muito grande. De repente você vai e corta isso por um simples cálculo questionável de eficiência, você despreza todo o trabalho que se fez, né? Você está jogando fora isso, né? Então isso é arriscado, né? Você tira o protagonismo de um tema que ele é relevante, não só em termos econômicos, mas em termos de expressão da diversidade que você tem no país. É isso mesmo, Ricardo? Como é que você vê aí, de repente nós amanhecemos com o país sem o Ministério da Cultura? Olha, Soriano, isso é de um retrocesso incalculável. Lembrando assim rapidamente, a ditadura militar, ela no meio dos anos 70, ela é esmagada pelas contas públicas, né, e a irresponsabilidade do senhor Delfim Neto, teve uma taxação dos chamados produtos supérfluos. E a música brasileira, como as artes, né, nacionais, sempre foram um ativo muito importante, é um ativo cultural que esse país tem, e então foram ironizados os militares nos anos 70 ao taxarem, por exemplo, o disco que vendia tanto os artistas que encantavam multidões. O disco foi taxado como supérfluo e aumentou seu preço enormemente do dia para a noite. E as pessoas ironizavam porque era obrigatório que o disco trouxesse no rótulo: disco é cultura. Então as pessoas falaram: se o disco é supérfluo, a cultura é supérflua. E naquela época isso já era risível. Então hoje em dia, em termos efetivos, na hora de redução de orçamento, até em termos simbólicos, não é à toa que várias mulheres recusaram o cargo de secretária de Cultura, até que uma pessoa próxima do candidato a prefeito no Rio de Janeiro que espancou mulher. Então esse Marcelo Calheiro, que assume agora a Secretaria de Cultura, acaba assumindo residualmente. Isso pega toda a questão, se a gente fala de desenvolvimento local, o problema brasileiro é que os territórios são enormemente tutelados, eles são reféns, eles possuem donos. E a cultura é emancipadora nesse sentido. Ela liberta. De alguns anos para cá, a expressão que ganhou o hip hop, que ganhou o rap, que ganhou o passinho, isso muito fortalecido pelos pontos de cultura, a visibilidade que populações inteiras fazem, porque às vezes você só olha o mapa do consumo e de repente são pessoas que não consomem avidamente, mas elas têm uma mobilização produtiva
fantástica pela cultura. Então você acabar com isso, quer dizer, eu acho que pelo efeito, em termos de orçamento é ridículo, 0,25% do orçamento, foi uma questão revanchista, foi uma questão de retaliação, né? Não é à toa que o próprio diretor-presidente da EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, sem motivo, de uma hora para outra, foi posto para fora. Quer dizer, uma retaliação clara, uma coisa na hora que fala que o Brasil tem que melhorar, e na verdade essa nova está com cheiro de naftalina, né? Jucá, Gedel, essas pessoas já tiveram no governo. O que é o grande encantamento? É uma questão técnica, colocar o filho do Pisciani para ser ministro dos esportes, faltando 3 meses para essa cidade receber um mega evento que são as Olimpíadas. Então, assim, é uma desadministração e que pegou a cultura como um bode expiatório, pegou muito mal pegado, porque a reação está sendo muito forte. Inclusive, vários setores da sociedade estão se posicionando e, quem sabe, a cultura que já gerou uma reviravolta para populações que estavam escondidas, também não é capaz de ajudar uma reviravolta para a gente poder ter uma democracia plena nesse país, né? A redemocratização não faz muito tempo e já está em turbulência novamente, quer dizer, a gente tem que retomar, né, as rédeas desse processo aí, e o povo brasileiro seguir sendo o sujeito da sua história, não só por homens brancos, engravatados, com cara de técnicos bem-sucedidos, né? A gente precisa de diversidade, precisa das mulheres, precisa dos negros, precisa dos movimentos sociais. Essa é a riqueza do Brasil, né? Enfim. Eu diria também, no que diz respeito à formação ministerial, que é estranho que, em nome da corrupção, todos alegando que dava o voto para que o Brasil se moralizasse, embora, do ponto de vista de desonestidade, nada foi apontado com relação ao presidente Dilma, mas que, em nome disso, se tirou a presidente eleita com 54.500.000 votos, vou falar em termos arredondados. E esse ministério, como você vem carregado de pessoas que estão também criminalmente tendo que responder, né, o próprio Romero Jucá. Eu acho que o próprio presidente interino, né, o temerário, né? O Nelinho, você não acha que é uma característica, é uma sinalização? Todo tirano, todo ditador tem horror a essa conversa de cultura. E toda pessoa também desonesta tem horror à palavra democracia, porque eles não querem que se discuta nada, eles são autônomos, eles dão as ordens e não querem discussão. Até que ponto isso é uma sinalização de que eles querem marchar exatamente por um período, talvez, que a gente possa, e que eu esteja errado, mergulhar em trevas em termos de cultura mesmo, né? Eu vejo, bom, primeiro que todo corrupto, todo corruptor, ele sempre diz que é contra a corrupção, né? Essa já é uma questão, né? E o que me parece também que se pegou a cultura como o Ministério da Cultura com esse discurso de aumentar a eficiência do governo. Tem muitos ministérios, vamos cortar onde? Aonde se julga que tem menos peso e onde que a gente pode também, como disse o Ricardo, né, fazer algum tipo de retaliação. E a cultura foi pega nisso, né? E nós estamos vendo aí na gestão pública muito desse discurso gerencialista, o discurso que vem da empresa privada como sendo sinônimo de eficiência, se contrapondo à gestão pública entendida como sinônimo de eficiência. Então, ser moderno, ser hoje um político antenado, significa ele incorporar esse modelo de gestão privada para a gestão pública. E não se discute, isso é colocado de modo acrítico, né? E a própria gestão pública ela acaba assumindo isso como um papel relevante para ela. E a gente vai e se perde nessa história, né? Eu vejo que, nesse caso do Ministério da Cultura, você tem uma forma de você... me parece que está sabotando, né, um projeto cultural, um projeto emancipatório no país, né, um projeto ainda nascente e de uma democracia ainda incipiente, né? Quanto tempo que a gente saiu dessa ditadura aí, empresarial, midiático, militar, né? Saímos em 85, né? E agora já somos atropelados por um processo desse, né? Então você está retrocedendo, né? Agora, até que ponto, né, esse movimento
movimento no Brasil, ele é um movimento especificamente nacional, até que ponto ele não tem bases que estão colocadas fora, né? Ou seja, até que ponto o Brasil, bem ou mal, assumiu nos últimos anos um certo protagonismo na ordem internacional. Ele se posicionou diferente aqui na América Latina, como também assumiu para a Europa, né, uma outra para a Europa, para os Estados Unidos, para a África, para a Ásia, uma outra projeção, né? E até que ponto esse retrocesso no Brasil ele não faz parte de um processo de mostrar, olha, a posição de vocês na ordem internacional é essa, né? É uma posição acessória, é uma posição de país dependente, né? Como até que ponto aqueles teóricos da teoria da dependência, né, dos anos 60, anos 70, não é isso que está acontecendo. Nós temos uma posição subordinada efetivamente, a gente não pode tentar alçar um outro tipo de voo que essas asas vão ser sempre cortadas, né? Eu vejo também por aí. Muito bom. Toda vez que vocês falam em desenvolvimento local, a preocupação que a gente deve ter com relação a fixar o homem no campo, ou seja, com relação à megalópole, né? Não ficar cada vez mais agigantada. A gente já tem cidades aí no mundo com chegando a 40 milhões de pessoas, né? Uma simples cidade. Como nós temos aí Tóquio. Como fixar o homem no campo passa também pelas preocupações quando vocês estudam desenvolvimento local? Passa com certeza, Soriano, porque a ideia do desenvolvimento local, ela está ligada, e tanto eu quanto o Daniel também trabalhou isso na tese de doutorado dele, a ideia é fortalecer o protagonismo local. E a ideia do trabalhador rural, de novo entra a questão que aconteceu com o golpe militar no Brasil. Porque a gente teve um movimento que chegou a ser revolucionário, chamado Movimento de Educação de Base, no início dos anos 60, onde, muito motivados por um papo progressista, coincidência com a nossa época atual, né? Mas talvez a ação dos leigos ligados à igreja que não esteja tão fortemente, né, pautando e ajudando os movimentos sociais como já foi em algum momento. Mas o Papa João XXIII e na época também a elaboração da teologia da libertação provocaram uma opção preferencial pelo pobre. E movimentos foram feitos no sentido de conscientização dessa população e da não diretividade. A não diretividade é fundamental, é a coisa do sujeito ser dono do seu destino. Ou seja, não é alguém que vai chegar para ele e vai falar o que ele tem que fazer. Uma das autoras que eu pesquisei, que eu gosto muito, chama-se Safira Aman, ela discutiu a ideologia de desenvolvimento de comunidades no Brasil. E o que foi isso? Foram os países, principalmente do bloco capitalista, preocupados com o avanço do comunismo, fazendo ações imediatas, ações sociais básicas, muito voltadas para esse homem do campo. É comum aquela figura do Jeca Tatu, que andava descalço na terra, que pegava verminoses. Né? Exatamente. E ele foi usado de uma maneira para... Usado, porque a visão do Monteiro era outra, era uma visão inclusive nacionalista, que quem fazia essa pregação, por exemplo, do desenvolvimento de comunidade, vindo da ONU, e que, por exemplo, nos Estados Unidos, talvez você tenha acompanhado isso, que está nos assistindo, ou pelo menos ouviu falar, dos Peace Corps, ações, né, voluntários que vinham principalmente dos Estados Unidos, com essa ideia de conscientizar, e principalmente o homem do campo, o homem rural, pouco alfabetizado. Mas, na verdade, o que existia por detrás? Uma ideia de não engajamento, de que as pessoas não assumissem compromissos com essa ideia. Dom Helder Câmara falava: quando eu defendo os pobres, me chamam de santo. Quando eu falo sobre as causas da pobreza, me chamam de comunista. Isso é o espelho daquela época. Então o território era alguma coisa perigosa, é ser calada. E assim foi feito. A sindicalização dos trabalhadores rurais foi atrasada em 20 anos, os direitos sociais do homem do campo foram atrasados em 30 anos, e as populações tiveram que migrar para a cidade. Só que a cidade estava fazendo o quê? O início da sua reestruturação produtiva. Estava colocando máquinas e jogando fora trabalhadores. Conclusão, se formaram os imensos bolsões na periferia, se formaram as favelas, e isso daí foi passando, todo mundo empurrando com a barriga, até que hoje em dia a questão chama atenção, e você vê que o novo governo, esse governo transitório que está, ele não está falando em acabar com nenhum programa social, porque isso é uma loucura no país. Só que, na verdade, se você ficar só no ajuste fiscal, você não vai conseguir
conseguir fazer nada. Você tem que ter um investimento produtivo e não só favorecendo os setores rentistas. Se você tiver investimento produtivo, as pessoas têm onde trabalhar. Se elas não tiverem onde trabalhar, não vai adiantar só... Você tem aplicações em que as pessoas são isentas de imposto de renda, o chamado LCA, as letras do agronegócio. O cara aplica nisso e ele não paga nem imposto de renda. Então você tem um fomento ao agronegócio que é só para fazer o quê? Né, o turnover, né, a taxa de retorno do capital sempre maior do que o investimento do setor produtivo, e aí você vai fazer ajuste, vai deixar a taxa de juros alta, porque senão gera inflação, e quem é que vai fazer investimento em produção para poder acolher uma população que está aí, está nos bolsões, está desempregada, com os filhos sem poder estudar? Quer dizer, nós estamos vivendo um caos social. Se me permite aí um adendo, corroborando essa questão que o Ricardo está trazendo, a partir do momento que o investimento, a remuneração do mercado financeiro, ela consegue ser elevada, não só você corre risco de migrar a produção, né, para os mercados financeiros, como quem fica na produção, ela vai querer o quê? Vai querer o mesmo rendimento que você tem nos mercados financeiros. Aí você precariza o trabalho, você precariza as condições sociais da produção, precariza as condições ambientais, para fazer com que o retorno do capital produtivo ele se aproxime do retorno que o especulativo, né, dos mercados financeiros oferece, né? E a saída pela concepção de Marcos Arruda da economia solidária, Ricardo, você também que frequentou essa praia, porque a gente, estudando economia, a gente fala das funções da moeda. A meu ver, foi uma grande invenção da humanidade, a concepção da moeda como meio de troca, como reserva de valor. Mas quando ela entra com a função especulativa, eu vou querer me remunerar para emprestar, né? Aí vem os juros, aí a coisa começa a ficar complicada e nessa degenerescência de que falou aqui o Daniel, a ponto tal de que ninguém vai querer mais correr riscos. Na medida em que eu tenho um investimento mais seguro, que me dá 15%, por que eu vou correr risco em poder ganhar apenas 10%? Então, Ricardo, até que ponto você vê a saída através das trocas solidárias de conhecimento, de serviços, de mercadoria, pode também, na teoria aí do desenvolvimento local que vocês levantam e teorizam, né, pode funcionar? Olha, tem uma frase, né, que ela chega a ser um jargão, falando que a história só fala dos vencedores. E eu discordo frontalmente dessa frase, porque eu acho que o problema está em qual história que é lida. Porque tem histórias, né, se você for ver as Veias Abertas da América Latina, o clássico do Eduardo Galeano, não é isso. Se você for ver a história da riqueza do homem do Léo Huberman, não é isso. Então tem muitas histórias que precisam ser contadas, serem revisitadas, né, para a gente poder ter algum rumo, né, em relação a poder aprender da história, como tão bem nos ensinou Paulinho da Viola, quando eu penso no futuro, eu não esqueço do passado. Então essa ideia da saída, Soriano, eu acho que assim, tem uma coisa que ficou cristalizada, que as pessoas falam, o socialismo real entrou em colapso, e falam da queda da União Soviética, dos países da chamada cortina de ferro, e da queda do muro da Alemanha. Tá, mas e o outro lado da questão? O Fordismo, que era também a chave mestra do capitalismo dos anos 70, início dos 80, ele também fracassou, ele acabou. A esteira da fábrica que não podia parar, teve que parar e teve que haver demissão. E aí teve um vácuo nessa hora. Eu acho que os anos 90 eles são férteis no sentido de trazer algumas novas visões, né? Tanto que 10 anos depois acabou originando o Fórum Social Mundial com o seu slogan de que outro mundo é possível, outro mundo que não fosse um mundo binário, um mundo que é o capitalista e o comunista, é o mundo que existe o setor privado e o setor público. Então as iniciativas no bojo da sociedade civil começaram a crescer muito nessa época, e uma delas, que você bem citou, é as experiências, um conjunto de experiências chamadas de economia solidária, onde exatamente essa exploração do patrão sobre o empregado, como o Daniel estava bem lembrando, que quando você tem que aumentar de qualquer maneira o teu rendimento no setor produtivo, isso vai se dar da mesma maneira como Marx falou há mais de 150 anos atrás. Você vai ter que extrair mais-valia relativa até o limite que você puder do trabalhador. E por que você consegue fazer isso? Outro conceito que Marx nos apresentou, o exército industrial de reserva. As pessoas ganham pouco, por quê? Porque tem uma fila enorme de pessoas querendo ganhar aquele salário de fome que elas ganham.
Então a economia solidária já partia do pressuposto, porque ela ainda existe, né, apesar de que foi mais uma das medidas tomadas, né, pelo governo de transição, esse governo tampão, foi também no sentido da extinção da Secretaria Nacional de Economia Solidária, que tem à frente um dos maiores expoentes da economia política brasileira, o professor Paul Singer. E, na verdade, você acaba ficando essa ideia, como a gente não pensa em Estado, né? Como o Brasil só se pensa em política de governo, então você não vai botar azeitona na empada do outro, e aí você acaba com um processo que se faz o quê? Empoderamento das populações, as populações se associarem, trabalharem pela justa remuneração do seu trabalho. É o fundamento das agrovilas, é o fundamento da agroecologia, é o fundamento da permacultura. Então, no entorno da economia solidária, uma série de práticas onde você busca uma sociedade mais justa e mais humana. Quer dizer, parece que as pessoas não estão interessadas nisso. O que interessa é você fazer um ajuste e ver o que vai fazer. Quer dizer, as pessoas vão trabalhar até 75 anos de idade. Existe sistema público para garantir isso? Existe minimamente, e vocês estão ameaçando sucatear. Agora eu falo com vocês, que estão defendendo aquele lado entreguista, né? Aquelas camisas amarelas, né, que surgiram para acabar com a corrupção, tão felizes, acabou a corrupção, mas vai acabar junto a cultura, o SUS, a paz dos idosos e algumas conquistas trabalhistas. Eu lembro de algumas pessoas enfaticamente balançando a Constituição Federal. A Constituição de 1988, que ela tem de mais importante é a descentralização da política, o fortalecimento dos municípios e a ampliação da esfera pública. Os conselhos setoriais de políticas públicas são... E aí, quando a presidenta Dilma Rousseff falou de conselhos comunitários, com a ideia de aproximar mais a população da tomada de decisão, porque não adianta, essa democracia que está aqui, ela é gelada, é uma democracia representativa, onde você... Plutocracia, né? Você chama o cidadão que está lá, que é um prestador de serviço, vê o recém-eleito prefeito de Londres, um muçulmano, ele vai para o trabalho de metrô, e isso era óbvio que é o que tinha que acontecer no Brasil. Mas aqui são autoridade com O, são anunciados antes de um espetáculo, antes de uma ópera, isso é um absurdo. Me parece que o Cabral chegava a ter helicópteros até para levar o cachorro para fazer necessidades em outros locais. Eu queria explorar também, em cima da economia solidária, a vivência que o Daniel teve com relação ao cooperativismo. Porque em economia solidária a gente estuda também as cooperativas que são interessantes do ponto de vista social, benéficas, né? Mas tem também cooperativas sumamente capitalistas, né? E outras que são... enfim, os 4 S's aí. Eu não deixo de ver também no sistema capitalista que é menos mal do que o feudalismo, é menos mal do que o comunismo primitivo, né? Sem dúvida, avanços, né? Por favor, mas a história, como diferente do que Fukuyama falou, né, a história não acabou, né? Então a síntese definitiva não é a sociedade capitalista e neoliberal como nós estamos vivendo hoje, até porque ela é extremamente predatória, né? E nós vivemos numa época acirrada por essa busca que eles chamam de vantagens competitivas, né? E eu obter vantagem competitiva significa, de algum modo, eu ter um preço menor do que o meu concorrente. Aí eu elimino ele do mercado, eu vou e domino aquele mercado. E para eu ter um preço menor, eu acabo precarizando as condições de trabalho e precarizando as condições ambientais, né? E eu também invisto em tecnologia. E essa tecnologia ela é extremamente poupadora de mão de obra. Quanto mais eu modernizo tecnologicamente ou modernizo os processos da minha produção, mais eu poupo mão de obra. Então nós estamos aí vivendo numa época que é chamada, eu não sou economista, mas os economistas dizem que é de um desemprego estrutural, né? Ele está aí para ficar, né? A própria estrutura produtiva no mundo, ela é poupadora de mão de obra, então os países têm que aprender a conviver com um nível elevado de desemprego. E aí surge também, eu me lembro que nos anos 90, né, um tema forte no Brasil foi falar de cooperativismo, de economia solidária, de transformar as ONGs em OCIPs, etc. Né? Então a gente tem que separar essas questões para ver até que ponto isso é um projeto alternativo ao atual modo de organização, e daquilo que seria você utilizar isso para precarizar o trabalho, né? Porque muitas cooperativas foram utilizadas, eu faço uma reengenharia na minha empresa, eu demito muita gente e eu recontrato todo mundo por meio de cooperativa.
aí eu estou livre de pagar encargos trabalhistas, de uma série de benefícios sociais para a pessoa, então você acaba precarizando o trabalho do cooperado, né? Então a gente tem que fazer essa distinção, mas de certa forma eu acredito que você possa vir a ter algum tipo de espaço, né, de nova organização a partir dessas bases comunitárias para criar outro tipo de economia que não seja estritamente baseada na questão mercantil. Você pode ter um outro tipo de troca que não esteja sendo valorizada pelos interesses mercantis. Mas do modo que esse capitalismo neoliberal, na sua fase neoliberal, ele está conseguindo se tornar hegemônico no mundo, fica difícil você conseguir uma outra forma de organização que se isole que não esteja dentro desse modo, né? Porque uma cooperativa, ela começa a crescer e a ganhar projeção, ela acaba se sujeitando às mesmas regras de competição que, a não ser que ela vá comercializar com outras cooperativas, com outros grupos sociais que estejam organizados de modo semelhante, né? Senão ela se sujeita às mesmas regras do mercado, né? Talvez os economistas, você no caso aí como economista, possa até dizer isso melhor, né? Eu vou falar aqui uma coisa que, do ponto de vista moral e ética, a gente tem que levantar essa bandeira, Ricardo. Nós todos, quando terminamos uma graduação, geralmente tem uma solenidade em que a gente presta um juramento de colocar esse conhecimento para a felicidade, né, das pessoas, da população, dos seres humanos. E como é que eu posso conceber um planejamento econômico do capitalismo sem ser um criminoso, a ponto tal, me acompanha, Daniel, em que eu vou dizer assim, olha, eu vou planejar aqui que 3 ou 6% da população vão ser indignos, ou seja, quem não tem acesso ao emprego não tem a dignificação como ser humano de se sentir útil, né? Então, como é que eu não estou sendo, na verdade, aí um pecador, para usar um termo, um aforismo, uma metáfora, em eu aceitar fazer um planejamento de condenar ao desemprego 3% ou 6% da população economicamente ativa. Então, é um tema que eu acho que todos os conselhos de economia deveriam abordar, dizer, olha, nós temos que planejar a economia para que haja o pleno emprego, para que não haja chantagem de eu, patrão, dizer, se você não quiser trabalhar por R$800 por mês, não faltam quem queira, eu tenho um exército de desempregados. Então, isso para mim é uma calamidade pública também, que já peca até na teoria, eu acho um absurdo muito grande. Então, a gente deveria pregar na nossa categoria, aí, enquanto economistas, de não aceitar esse tipo de proposta, né? Então, voltando à economia solidária e ao desenvolvimento local, eu queria que vocês falassem um pouquinho da diferença de tese entre vocês, em que pese não haja contradição, talvez complementaridade. O Nelinho fala, o meu querido Daniel, ele fala em busca do consentimento. O que seria busca do consentimento e o que seria desenvolvimento local em termos de diferenciações ou de encontros? Primeiro, Daniel. Tá. Bom, o que eu procurei trabalhar é quando você faz projetos de desenvolvimento local, e eu pesquisei mais o trabalho, a política pública de desenvolvimento local no Brasil é por meio dos arranjos produtivos locais. E se fala muito, né, se pega a ideia de desenvolvimento local, mas por uma visão a partir do desenvolvimento econômico, organizando as regiões para um tipo de empreendimento, que pode ser vertical, vai ser pegando carona aí numa grande empresa e organizando a economia local, ou mais horizontal, onde você tem vários tipos de empresas que competem na atividade fim, mas que podem compartilhar uma série de marcas, insumos, tecnologias, etc. Né? Então foi a partir daí que eu peguei, né? Então se fala muito que esse processo de desenvolvimento local, ele resgata a identidade do local, resgata a história, resgata a cultura e fortalece o protagonismo local. Mas quando eu fui cavar isso, né, nas pesquisas, eu vi muito mais que esse protagonismo local preconizado no modelo,
ele era muito mais um protagonismo de você aceitar o projeto de desenvolvimento já estabelecido, do que efetivamente você construir uma agenda de desenvolvimento a partir da realidade local. Então ele era muito mais algo de fora para dentro, né, do que um processo mais endógeno, né? Ou seja, você capacita o local, você prepara ele para obter vantagens competitivas no mercado local, nacional ou até mesmo internacional. Então acaba sendo, de certa forma, mais do mesmo que nós temos hoje dessa globalização neoliberal. Por isso que eu falo, né, é protagonismo local ou é busca do consentimento? Então, na verdade, o espaço local ele sendo utilizado muito mais para reproduzir, para consentir, né, o modelo, do que efetivamente para construir um modelo mais contra-hegemônico, mais alternativo a esse modelo hegemônico. Ricardo Melo. Olha, Soriano, acho que começando aí pela palavra desenvolvimento, porque essa foi, na verdade, a expressão mais forte da segunda metade do século XX, quando os países saem da Segunda Grande Guerra, alguns derrotados, outros vitoriosos, e um bando de países sem função, subdesenvolvidos, em desenvolvimento, mas isso apareceu como uma meca e que promoveu, inclusive, a escola, por exemplo, da CEPAL, da Comissão Econômica para a América Latina e para o Caribe, que ela pensava um outro tipo de desenvolvimento. Acho que o Daniel até mencionou a ideia de um desenvolvimento endógeno. Então, artífices, né, do pensamento, desde o Raul Prebisch, Maria da Conceição Tavares, Celso Furtado, são pessoas que já pensavam um outro tipo de desenvolvimento, e quando a gente trata de desenvolvimento local, é mais aguda ainda essa diferenciação. O que eu diria, para ser sintético, é que o desenvolvimento local é algo que se constrói, diferentemente do desenvolvimento, que é o ponto de chegada. Toda hora a gente escuta, a única medida, parece que a única ótica que as pessoas têm para falar sobre desenvolvimento é a questão do PIB. E medindo o PIB, já tem uma imprecisão nessa própria medida. Quando as pessoas falam o PIB foi de 1%, o PIB foi de 0, alguma coisa por cento, isso é um erro. Isso é uma taxa de crescimento. O PIB brasileiro é de mais de 2 trilhões de dólares. Então isso daí é uma questão de fluxo. Isso é riqueza gerada durante um ano, e mesmo assim que não pega a economia informal, que no país é tão forte. Pior, falar desse termo economia informal, eu não resisto a fazer a seguinte digressão. Sempre se pensa na economia subterrânea. É o cara que é esperto, então vende sem nota fiscal. É o camelô que compete contra o lojista. Mas eu duvido, eu pergunto a você que está nos assistindo, se você já não foi num consultório médico que lhe foi oferecido um orçamento sobre um tratamento, e aí no final o médico lhe perguntou, é com recibo ou sem recibo? O dentista também já fez isso com você, o advogado também, e eles são reconhecidos pela sociedade como profissionais liberais, e eles são tão informais quanto o outro que não paga os tributos porque não tem condição. Então, a primeira coisa é questionar essa questão de desenvolvimento, né? O PIB pelo PIB, além da imprecisão do que é falado, ou seja, é claro que o PIB do Brasil está baixo, porque a gente era BRIC até 5 anos atrás. Era um dos países, junto com Rússia, Índia, China e África do Sul, que eram vistos com potencial de crescimento, vis-à-vis os PIGs, né? Portugal, Itália, Irlanda, Grécia, Espanha, eles com indicadores péssimos e os nossos indicadores estavam excelentes. Então, como o PIB mede fluxos, é impossível continuar crescendo uma taxa de eterno. Maior o coqueiro, maior é o tombo. Então essa retração de PIB é algo plenamente normal. Qual é o problema brasileiro? Muito mais do que o PIB. É a desigualdade. Continuamos um dos 3 países mais desiguais do mundo, com a maior concentração de renda do mundo. Tem um estudo recente, que virou até um best-seller, feito pelo Thomas Piketty, chamado Capital no século XXI, onde o que ele faz é uma análise histórica sobre a desigualdade. Ele frisa que essa não é a preocupação dele, mas sempre importa do lugar que a gente está falando. Eu acho que se eu fosse francês, talvez a desigualdade não me importasse tanto. Sendo brasileiro, ela me agride, porque todo dia que eu vejo assaltos, violências, precarização do trabalho, isso para mim só tem uma explicação, é a desigualdade de acesso a meios sociais, econômicos, culturais, ambientais. Então, o que a gente tem que ver é como reduzir a desigualdade brasileira, junto com a questão do PIB, e o desenvolvimento local entra nesse sentido, enfrenta o desafio que o Daniel falou, e é isso. Quer dizer, como é que você vai aumentar o protagonismo local se a lógica que lhe é jogada é a lógica de mercado?
Eu diria que a gente tem que buscar pelas exceções, tem que ir furando mesmo, se é contra-hegemônico ou não, eu não sei, mas que a gente tem que pegar essa noção de esfera pública ampliada, que foi trazida pela Constituição de 88, e agudizar isso, brigar pelos editais, brigar para que os conselhos sejam cada vez mais deliberativos e não somente consultivos, ao mesmo tempo que tem que ter mobilização produtiva. Agora, não adianta pensar que a grande empresa, porque a grande empresa, quando é atraída para um município pobre, ela é feita através de renúncia fiscal, ela é feita através de perda de recursos e que a população não tem o menor controle do que está acontecendo, nem o direito à voz para falar sobre isso. Então você tem que ter o quê? Incubadoras de empresas, incentivo a novos negócios, né? O empreendedorismo não tem que ser um empreendedorismo só para quem já está bem estudado com MBA, você tem que fazer um empreendedorismo social, você tem que estar trabalhando a mobilização de um território de uma maneira produtiva e democrática, para que de alguma maneira, junto com a esfera pública ampliada, você consiga alavancar o quê? Parcerias, redes, instrumentos da democracia. Por exemplo, né, o que é o território não ficar refém? O atual governador do Rio de Janeiro, né, quer dizer, o governador que está afastado, está licenciado com licença médica, ele vem de um município pequeno, ele vem do município de Piraí, e a grande bandeira que ele teve como administrador de sucesso foi um programa chamado Piraí Digital, onde ele colocou antenas de Wi-Fi potente no município e colocou o município todo se ligando à internet. Isso não é nada de outro mundo e mostra como é que o desenvolvimento local não é um localismo. Pelo contrário, ele aumentou o fluxo, aumentou as conexões feitas de uma cidade para com o externo a ela, e que é o que os municípios têm que fazer. Agora, como o Daniel falou, na estrutura que a gente tem, isso está completamente viciado, e os municípios que são do partido X, do partido Y, acabam ganhando mais recursos, outros são sufragados, quer dizer, e aí a possibilidade desse crescimento, desse protagonismo local fica muito ameaçada. Eu queria pegar uma carona de novo no Ricardo, para essa questão do PIB e a questão do desenvolvimento, né? A distribuição de renda. O PIB, ele não mede desigualdade. Ok, se está aumentando a concentração, o PIB não mostra isso, né? Aumentou o produto interno bruto do Brasil em 6, 7, 8%. Ok, mas não quer dizer que a desigualdade tenha diminuído. Você pode ter concentrado a renda, né? Então, há que se fazer medições, né, fora do PIB. Né? Se você não pensar a ideia de expansão, né, desse desenvolvimento, diminuindo as desigualdades, aumentando a qualidade de vida da população, acesso à saúde, acesso à educação, então você tem um número mascarado, né, que não corresponde à realidade. Ou seja, crescimento não é sinônimo de desenvolvimento, né? E aí eu volto ao Celso Furtado, que já nos anos 70 já apontava, quando ele analisava aquele documento lá do Clube de Roma, aquele do limite do desenvolvimento, do limite do crescimento. Ele já trabalhava a ideia do desenvolvimento econômico como um mito. Ele mostrava que essa ideia, né, primeiro, de que o subdesenvolvimento como uma etapa anterior ao desenvolvimento, ela acabava não sendo correta, porque o desenvolvimento dos países industrializados, que era o que servia de modelo para o desenvolvimento de países considerados periféricos como o Brasil, ele não era alcançável, porque você tinha limites naturais para essa expansão do desenvolvimento, né? Porque você tinha aí uma utilização de recursos naturais, além da capacidade que a natureza tinha não só de repor, mas também aqueles recursos que são esgotáveis, né? Então você não podia universalizar. Então alguém ia ficar sobrando nessa história, né? Daí o entendimento de que, uma forma de entender de que os países capitalistas que têm uma condição subordinada, periférica e subordinada, de repente eles cumprem muito mais um papel nessa ordem do desenvolvimento do que eles podem exatamente superar essa condição para alcançar os patamares dos países centrais. Ou seja, isso não ocorreria, né? E a outra forma também que se via é que na tentativa de atrair capitais para superar a falta de poupança interna, esses países considerados periféricos, né, eles iriam oferecer vantagens ao capital, né, para atrair esses capitais, que ia acabar impondo limitações às condições de desenvolvimento desses países. Então, quer dizer, não se realiza, não se universaliza esse modelo de desenvolvimento. Haveria que se pensar em outra forma de desenvolvimento. Você sabe que tem um pensador argentino chamado
José Ingenieros. Ele escreveu um livro chamado O Homem Medíocre. E ele falava, ele era médico inclusive, acho que psiquiatra, que o desenvolvimento com má distribuição, né, desse desenvolvimento é como um sol de inverno, que ilumina, mas que não agasalha. Essa é uma das frases que mais me marcou quando eu comecei a me interessar mais a miúde pelo tema de economia. Mas deixa eu trazer agora do local para o nosso nacional, nossos PIBs da vida aí. O Brasil hoje é classificado entre, pelo menos, as 10 maiores economias do mundo. Vamos tranquilamente, não está errado, se ela oscila entre sexta, sétima ou oitava economia, está sempre aí variando. E esse país também está entre os 4 maiores países do mundo em extensão territorial. Esse país, igualmente, já é um país com mais de 200 milhões de habitantes. Esse país hoje, em termos de recursos tecnológicos, que você falava aí, que também é uma das coisas que tem que se levar muito em conta, sobre recursos também não renováveis, como é o caso do petróleo, esse país está sendo olhado com muita atenção, sobretudo para aqueles que rivalizam com a gente. No caso, os países outros chamados países baleia, né, como China, Estados Unidos, Rússia, que é a maior extensão territorial em termos concentrados num só país, né? E, de repente, o nosso país se forma ao lado de outras potências atômicas, constituindo os BRICS. Hoje, a partir já de 2007, o Brasil passou a ter como principal parceiro econômico-comercial a China. Claro que isso levantou aí, por parte do tio Sam, uma enorme ira, né? E eu acho que o nosso país, como foi feito na Primavera Árabe, também está passando por uma conspiração internacional em que o principal tática que eles usam para poder desestabilizar qualquer governo é, como dizia o McNamara e o próprio Kissinger, se você quiser derrubar um governo, você faça a economia gritar. E, efetivamente, o capitalismo, eles têm aí o capital especulativo que habita o mundo, são trilhões de dólares, esse capital motel que ele pode estar baixando hoje no Brasil, amanhã ele pode estourar uma Grécia, Portugal, etc. A gente sente que ele é capaz de gerar desemprego, de gerar inflação, é capaz de gerar, então, a desestabilidade total. A gente sabe que, inexplicavelmente, depois do dia do impeachment, não se fala mais em crise. Não é? Agora, tudo melhorou. Parecia até na época que os militares, junto com os empresários, deram o golpe, que diziam que o Brasil era o país do futuro. Agora o futuro chegou. Eu queria também pegar uma carona com os dois mestres, e como é que eles veem, até certo ponto, o que está se passando no Brasil. Nós temos hoje, então, 2 presidentes, nós temos 2 papas, né? O Francisco e o outro, não se mata mais, como se fazia antigamente, né? Não se exila o João Goulart, deixa ela lá no palácio dela, lá, e cercada por tropas também, que dizem que até o acesso a ela para visitar constitui hoje um fator de queimação. Um pouquinho dessa abordagem que eu acho que o nosso telespectador quer muito ouvir dos mestres também, sobre a história, na história contemporânea, a realidade brasileira hoje. Ricardo. Bom, aí o tema, né, é complexo, né? A gente está falando de uma geopolítica e está falando também de setores de atividade extremamente atrativos para esse capital estrangeiro. Quer dizer, o Brasil já tinha aí o maior manancial de água do mundo e, de repente, encontra lá na camada do pré-sal um petróleo de excelente qualidade. E isso daí chama muito a atenção de todos os países, principalmente os mais próximos, né? Leia-se Estados Unidos, e outros, né, que se tornam parceiros comerciais protagonistas, como você mencionou, a China e a Rússia, né, e mercados grandes que o Brasil tem uma interação com eles. Na verdade, quando se fala da China, eu lembro que o maior professor que eu tive na Faculdade de Economia
Antônio Barros de Castro faleceu na casa dele, um acidente terrível. Ele estava exatamente pesquisando os desafios de um mundo que se torna sinocêntrico, porque a China ela não é exemplo de capital ambiental, ela não é exemplo de capital humano, em relação a que ela proíbe até a sindicalização dos seus trabalhadores, ela nunca assinou o protocolo de Kyoto. Acho que a gente lembra que em 2008, quando as pessoas chegavam para a Olimpíada em Pequim, chegavam com uma máscara, de tanto que era cinza aquele ar, e a gente olha para isso como perigos do futuro, né? Quer dizer, uma ameaça muito grande, mas que o Brasil, acho que ele tem que se olhar e se perceber também na sua dimensão em relação à América Latina. Eu já viajei bastante pela América Latina e eu me surpreendi com algumas posições, não que nós não sejamos benquistos, pelo contrário, né? Eu acho que talvez essa coisa, Buarque de Holanda falava o Sérgio no caso, né? Do homem cordial, mas não é na cordialidade, na gentileza, isso tem também, mas é uma questão da passividade. Essa passividade brasileira, né, que demora às vezes a reagir, eu acho que inclusive a reação a esse golpe que já estava formado há muito tempo demorou, foi tardia, mas enfim, essa cordialidade leva a gente também a não perceber que nós temos uma postura muitas vezes imperialista em relação aos nossos vizinhos. O Paraguai então nem se fala, mas a América do Sul como um todo, quer dizer, o Brasil tem uma presença muito grande e quanto maior, né, o tamanho, maior a visibilidade, maior a preocupação e maior a ameaça. Então, acho que há pouco tempo também, porque ninguém falava mais nisso, né? Quer dizer, a gente não está falando das coisas de Estado já tem 2 anos, desde que aconteceu um resultado de eleição, onde as pessoas que defendem ou dizem defender a democracia não aceitaram, na verdade, o resultado das urnas e desencadeou o processo que a gente está vendo, os desdobramentos dele agora, mas a gente parou de falar das questões nacionais e a gente está se esquecendo que a presidente Dilma ela foi espionada. Então, assim, tem que olhar para o que está acontecendo, não adianta querer. Quem sabe, a única coisa positiva, né, a gente tem que tirar um saldo positivo das coisas, desse acirramento que se deu na sociedade brasileira, é para parar com essa ideia de que o Brasil é o país do não conflito, é o país de uma miscigenação maravilhosa, né, uma visão até lá Gilberto Freire, mas que por vezes incomoda. A Casa Grande e a Senzala continuam se degladiando a céu aberto, né? Quer dizer, essa festa toda ela fica na época do Carnaval, na época da Copa do Mundo, mas no nosso dia a dia a gente está percebendo que os antagonismos estão claros e quem sabe nessa hora é uma coisa de se enxergar, ver o seu tamanho, né? Dizem que o gigante acordou em 2013, quando a gente teve um movimento muito forte nas ruas, um movimento que começou pelo não é dos 20 centavos e acabou questionando os ventos de junho, né? Quer dizer, teve a Primavera Árabe, né? Teve os nossos ventos de junho e eu acho que eles continuam, né? Quer dizer, a gente está aí participando, tem manifestações, tem ocupações, as pessoas estão voltando às ruas, eu acho que esse é o saldo positivo, mas ao mesmo tempo também olhar para essa coisa nossa chamada Brasil, né? A república e a res pública e a coisa pública e é de todos, quer dizer, eu falo de dentro da universidade e já tem agora, né, alguns arautos, né, de golpes e de intervenções falando de novo em acabar com o direito consagrado pela Constituição, que é o ensino público e gratuito em nível superior. E a gente está vendo que a expansão dos últimos anos em termos de universidades públicas no país nunca foi tão grande. E a universidade mudou de cor com a questão das cotas sociais, a questão das cotas raciais. Fazem a gente estar falando que a questão étnica, a questão racial são questões fundamentais e o país tem que acordar para isso, porque eu acho que aí eu concordo, sem querer ser, né, vamos dizer, um contribuidor da teoria das conspirações, que tem agentes externos que estão muito interessados no acirramento das contradições internas do Brasil. E aí a população que tem que juntar um sentimento patriótico para além, né? A música lá do Eu Sou Brasileiro com muito orgulho, com muito amor, isso está desde os anos 50. Nós precisamos de novos slogans, de novas lideranças, né? E a juventude está aí. O movimento das ocupações das escolas no Rio de Janeiro é o movimento mais importante que eu vejo desde que a gente fala de redemocratização do país. E eu acho que tem que ser fortalecido, a gente tem que combater qualquer ato truculento e de autoritarismo que queira reprimir movimentos legítimos da sociedade civil organizada. Daniel. Bom, eu tive a honra de ter a presença na minha banca de defesa do doutorado o professor Teotônio dos Santos, um dos protagonistas da teoria da dependência, né? E aí tem, que para mim, pelo que eu consegui entender, ela continua extremamente atual.
Mas o professor Teotônio, ele também é um pesquisador sobre a China, ele é uma pessoa muito lida na China, ele tem livros, publicações traduzidas lá, e é entusiasta dos BRICS, colocando sempre a importância que os BRICS têm para poder quebrar um pouco essa hegemonia aí dessa associação do G7, do FMI, do dólar, do Banco Mundial. Isso é um trabalho que, mesmo dentro da lógica, né, dos mercados, né, capitalistas, seria algum tipo de confronto interessante, né? Então, e o Brasil estava se aproximando desse bloco. Então, eu não descarto, né, no meu entendimento, qualquer tipo de influência dessa agenda externa na forma como a questão está colocada aqui no Brasil, né? Agora, eu quero pegar também o professor Teodoro dos Santos para mostrar que a atualidade dessa ideia da teoria da dependência, né? Ou seja, até que ponto a gente pode efetivamente pensar num projeto capitalista em nível de Brasil, de criação de uma burguesia nacional, quando ela, na verdade, ela está associada sempre, historicamente, ao capital internacional, né? Isso mata os projetos nacionais. Então, quer dizer, nós temos já uma posição estabelecida dentro dessa lógica desses mercados globais, que é essa posição subordinada. Então, toda vez que a gente tentar, né, ir um pouco além, nós vamos estar subordinando, voltando à nossa posição que nos é reservada por essa lógica. Olha, nós estamos com menos de 2 minutos. Eu queria que o Ricardo usasse o seu minuto aí para dar o seu recado no que diz respeito ao desenvolvimento local, mas também como é que está a situação hoje do educador, vocês que são mestres, e de que maneira a gente pode usar os meios de comunicação, como, por exemplo, a nossa TV comunitária do Rio de Janeiro, esse núcleo, por exemplo, Educação e Cultura, falando a você, telespectador, e também depois, na sequência, o Daniel. Olha, a universidade, ela funciona a partir de um tripé, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. E a extensão universitária, ela urge para ser fortalecida e para que ela realmente faça transformações. Isso não é um conceito do Ricardo, não é um conceito da universidade onde eu trabalho, isso é um conceito do MEC, é o conceito do Ministério da Educação. E a extensão, ela quer dizer a interação de setores ou do chamado saber técnico, saber acadêmico com o saber popular. Saber popular que você, que está ouvindo a gente agora, tem. E se tiver o técnico também, maravilha, nós precisamos da junção dos saberes. A gente tem que resgatar o sentimento de comunidade. Até isso tiraram da gente. Antigamente as favelas sempre foram favelas e as pessoas que moram lá nunca se incomodaram com esse termo, não. Mas aí começaram a dizer que não, favela não é favela, é comunidade. Só que aí roubam um termo e ele fica só de territórios perigosos, de territórios populares. Então, vamos usar esses canais que a gente tem, os meios que a gente tem, para democratizar a informação. Nós somos uma comunidade, o planeta corre risco de finitude e nós temos que entender que essa comunidade é feita de homens, feita de mulheres, de diferentes, independente da orientação sexual, independente da cor, independente do credo, né? Somos comunidade, essa é uma TV comunitária, esse é um espaço de conquista e nós temos que avançar muito mais ainda. Maravilha. Antes de passar para o nosso querido Daniel, eu quero também dizer que esse programa foi ao ar com a participação também de 2 operadores que aqui estão, o Alberto Merria e o José Carlos, que também está operando aqui em câmaras, no nosso áudio. Então, Daniel, para o seu minuto, uma mensagem aqui para o povo carioca, para milhares de pessoas que nos assistem. Bom, primeiro eu quero resgatar aí, pela própria questão do momento atual, a importância de nós termos uma democratização da mídia. Os meios de comunicação não podem ficar tão concentrados como nós temos hoje. E aí a TV comunitária ela tem um papel importante, né, até de deixar de ser um canal fechado para ser um canal aberto, né, para que ele possa ser acessado. Digital. Isso, digital, aberto, para que todo mundo possa assistir a TV comunitária. Acho que começa por aí, né? E eu vejo que
por mais difícil que seja o momento que nós estamos vivendo agora, a gente não pode parar, desistir, né, abdicar, não pode jogar a toalha. E o exemplo desses meninos que o Ricardo citou aí nas escolas, muito bonito, é espetacular, sabe? Eles estão mostrando que até a própria qualidade do debate que eles fazem, a qualidade dos argumentos que eles apresentam é interessantíssimo. Então mostra que, olha, a coisa não está perdida, a batalha, a guerra não está perdida. Então há caminhos, há alternativas, a gente não pode deixar essa agenda ser capturada por esse ideário neoliberal que está aí hoje impregnando o dia a dia. Maravilha. Nós queremos agradecer em nome do canal 6 da NET TV Comunitária, aqui a presença sua, Ricardo, a sua presença, Daniel, e dizer que as nossas câmaras estarão abertas para quantas vezes vocês puderem nos brindar aqui com essa ciência, essa teoria e, sobretudo, esse amor ao Rio de Janeiro, sobretudo porque a TV Comunitária canal 6 da NET, é do Rio de Janeiro. E muito obrigado também a todos que nos assistiram, sobretudo a você que está aí sentado e querendo também participar. É só mandar sugestões de pessoas e de temas para a gente abordar aqui no canal 6 da NET, Núcleo Educação e Cultura.